Bom, o Tuca, apesar de ter entrado com o endereço Lena Cavalheiro aqui na tela, ele é o Tuca Vieira, né? Que nós temos o grande prazer de receber hoje aqui no FAO Encontros. O Tuca Vieira é artista, é fotógrafo, é também fotojornalista. Ele tem uma longa carreira, por exemplo, na Folha de São Paulo, mas ele é também autor de diversos textos, como publicados na revista Piauí. O Tuca fez a graduação dele na Faculdade de Letras da USP, e ele é, portanto, um produtor de imagens e de textos, um grande narrador em várias linguagens, digamos assim, né? E ele fez recentemente a pesquisa de mestrado na FAUSP, com a minha orientação sobre relações entre mapeamento em arte, conceitual e prático. E agora está no processo do doutorado, prosseguindo com essas pesquisas, nas quais ele avança em uma série de autores, questões teóricas, e ao mesmo tempo realiza trabalhos autorais dele. O Tuca está em andamento com um projeto de fotografar cidades pelo mundo, cidades, megacidades, né, com mais de 10 milhões de habitantes. Está fazendo esse projeto dificílimo, com recursos próprios, e é um projeto que ele criou. Fez já uma parte desse trabalho, veio a pandemia, estamos todos impossibilitados de viajar, mas trazendo para nós uma parte da experiência desse trabalho em andamento, em especial no Oriente, ou no Extremo Oriente, ele vem compartilhar com esse público no FAO Encontros a viagem que fez e o trabalho que está fazendo. O título, evidentemente, tem uma relação de diálogo e também irônica com a viagem do Oriente do Le Corbusier, de 1911, que para o Le Corbusier o Oriente era a Turquia, né, no máximo, e agora, num outro momento, digamos, mais de 100 anos depois, em outras condições do planeta e da geopolítica, o Tuca se desloca e descobre cidades e traz esse olhar para nós. Então, muito obrigado, Tuca, é um prazer sempre te ouvir, e eu passo a palavra para a sua apresentação. Depois que você terminar, você vai fazer essa apresentação em torno de 1 hora, né? Aí eu retomo a palavra e a gente abre para as perguntas e para o diálogo. Pode ser assim? Pode ser. O mote desse encontro como o Guilherme já adiantou, a primeira etapa desse projeto grande, né, de fotografar essas cidades. Embora o projeto esteja mais ou menos no meio, essa viagem que eu fiz ela tem um significado próprio para mim. Ela acaba sendo mais do que a primeira etapa do projeto, porque foi uma viagem muito longa, uma viagem de 5 meses. Em grande parte dela foi feito por terra. Então, não foi apenas um deslocamento para fotografar lugares. A viagem, que a gente está chamando de viagem do Extremo Oriente, ela tem um significado não só como coleta de fotografias, mas ela tem um significado como viagem, como percurso, como trajetória, não é? De vida mesmo. Então, ela foi feita, nós estamos em 20, entre 18 e 19, e ainda reverbera muito forte para mim essa primeira viagem, né? Então, o título é de fato uma ironia com a viagem do Le Corbusier, que, como o Guilherme falou, na juventude dele, eu acho, o Guilherme me corrige, mas acho que ele não tinha nem 20 anos, né, quando ele fez essa viagem, a famosa viagem do Oriente, que enfim, o que a gente pode chamar de, que se insere nesse tema das viagens de formação, não é? Que quando, sobretudo ali, o pessoal do centro da Europa vai ao sul,
tinha 23 anos, me diz o Guilherme, né? Vai ao o centro da Europa, vai buscar no sul, não é, na Itália, na Grécia, não é, as referências da arte, da antiguidade, enfim, eu estou sincero numa viagem de informação que muitos europeus faziam quando jovem ainda. E o curioso da viagem do Le Corbusier é que ali, né, meu Deus, você já fez mais de 100 anos essa viagem, né, 110 anos, né, que loucura. E eles ainda enxergavam, né, a Itália, a Grécia, e que dirá a Turquia, com um certo exotismo ainda, né? Então, a minha viagem, não é, tenta dialogar não só com a viagem do Le Corbusier, mas também com uma série de viagens de arquitetos, ou viagens de formação de arquitetura. Então, e há uma literatura super interessante sobre isso, né, como sobretudo desses europeus, indo em busca dessas referências arquitetônicas fundamentais, né? Porque o que está assim, no cerne dessa questão é a seguinte: a arquitetura é uma arte diferente da música, por exemplo, ou mesmo da fotografia ou da pintura, que não se transporta no espaço. A pintura você pode deslocá-la, a música você pode, a arquitetura não. Aqueles edifícios estão lá, e a única forma de você experimentá-los é deslocando o seu corpo até eles. Então, a relação entre viagem e arquitetura é fundamental na história da arquitetura e na história da arte. Então, eu como fotógrafo, enfim, claro que a fotografia serve como veículo de transporte dessa representação desses lugares, né? Então, a fotografia, a arquitetura, está tudo. Esse é o contexto da minha viagem, né? Para poder fazer isso, eu inventei um grande pretexto. Veja bem, a fotografia, de certa forma, é um pretexto que os fotógrafos procuram para justificar, por exemplo, uma ida a lugares onde você jamais iria de outra forma. É uma espécie de passaporte ao desconhecido. Fotografia é um pouco isso. E o que norteia esse desejo fotográfico é a curiosidade. Acho que essa é uma palavra muito importante para o fotógrafo, arquiteto, assim, para o jornalista e tal. Curiosidade. Eu sou movido por uma curiosidade enorme por esses... fui movido por uma curiosidade enorme por esses lugares, por essas cidades, e inventei uma forma, um jeito de me provocar a ir para lá. Então, é simples assim. Eu achei que para conhecer melhor o mundo que a gente vive, os temas que eu estou estudando lá na FAO, com o Guilherme, no mestrado, no doutorado, eu precisava conhecer as grandes cidades do mundo até onde eu pudesse, não é? Então, eu inventei um critério, escolhi este critério arbitrário, não é? De fotografar todas as cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Fiz esse corte. Isso não é totalmente aleatório, porque quando uma cidade passa de 10 milhões de habitantes, ela realmente se torna uma outra entidade urbana. Ela rompe uma barreira da cidade tradicional e passa a ser uma megalópole, passa a obedecer a fluxos e um funcionamento diferente de uma cidade tradicional com o seu centro e a sua periferia. Ela vira uma aglomeração urbana muito grande, quando ela passa de 10 milhões. Né? Segundo a ONU, segundo o relatório da UN Habitat, que é o critério que eu estou utilizando, há hoje 30 cidades com mais de 10 milhões de habitantes
considerando a aglomeração urbana, a cidade e as cidades satélites, enfim, a mancha urbana. Esse é o critério adotado pela ONU, que me interessou, e segundo esse critério, são 30 cidades. Bom, dito isso, eu vou passar aqui para a apresentação em si, vou mostrar para vocês uma série de fotos que eu fui colhendo durante a viagem, e com isso eu vou contando as coisas que eu vi, o percurso e tal, né? Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas durante a apresentação, isso deve durar mais ou menos uns 50 minutos, 1 hora, e depois a gente conversa e tal, né? Então, só mais uma coisa que eu acho importante é que, enfim, eu quero também, com essa viagem, incentivar, assim, sobretudo, jovens arquitetos e tal, à medida do possível, embora hoje a gente depois comenta na situação de hoje, né, Guilherme? Eu acho uma boa a gente depois contextualizar como é que isso vai continuar, o que significa viajar hoje, né, diante da pandemia e tal. Mas a ideia inicial era incentivar também as pessoas a empreender suas próprias viagens, né, e da melhor forma possível. Eu tive uma grande sorte, quer dizer, uma grande oportunidade surgiu na minha vida quando eu terminei o mestrado, e por uma série de razões pessoais, profissionais e tal, surgiu esse espaço na vida em que eu pude realizar uma viagem de 5 meses, né? Claro, tem fator financeiro, tem várias coisas, isso raramente, esse que eu gostaria de dizer, raramente isso conflui na vida que te permite fazer uma coisa dessa. Então, se eu posso dar um conselho, que é uma coisa sempre chata de se dar, quando surgir uma oportunidade dessa na vida de vocês, por favor, não desperdicem, porque é raro. Eu não desperdicei, então vou mostrar para vocês um pouquinho da viagem. Veja, eu vou falar das cidades, mas eu vou falar de outras coisas que eu vi no caminho, porque a viagem foi além das coisas das cidades. Eu estive em outros lugares, e não vou deixar de mostrar isso também. Veja, essas são as 30 cidades no mundo. Isso está mudando. O relatório que eu peguei já tem alguns anos, uns 3, 4 anos, né? Isso está mudando, os critérios também mudam um pouco, mas esse era o ponto de partida que eu escolhi, né? Seriam as 30 cidades no mundo com mais de 10 milhões de habitantes, né? Me interessou essa distribuição das cidades pelo mundo, né? O peso que tem, assim, cada um dos continentes, né? Então, eu estou me propondo a fazer isso. Comecei pela parte mais distante, mais longa, para depois ir chegando, digamos assim, né? E essa foi a viagem que eu fiz, que eu vou contar para vocês. Esse slideshow vai ser um pouco como quando eu era criança, assim, meus pais mostravam um slideshow, assim, com carrossel de slides, né? Seria interessante a gente entender esse percurso dessa forma. Então, a viagem, claro, eu vim de São Paulo, mas ela começa e termina em Istambul, a rigor, né? Que é uma das cidades, né? Veja que muitas estão na Ásia, algumas na Europa. E veja, veja, o tema das cidades, ele esteve muito na moda há uns anos atrás, hoje um pouco menos, assim, mas há uma coisa muito importante a ser dita, é o seguinte, que a gente vive um momento histórico da humanidade, porque a partir de agora, de poucos anos atrás, a maioria da população humana passou a viver em cidades. Então, pela primeira vez, somos um mundo majoritariamente urbano. Isso é um marco histórico. E isso só vai aumentar, né? Daqui 20 anos e tal, seremos 70%, 75% da população vivendo em cidades. Por isso esse tema é muito relevante, né? É um dos grandes temas, junto com a desigualdade social, coisas climáticas, né? Então,
há esse desejo de ver esse mundo urbano, né, que se anuncia cada vez mais, né? Então, a viagem foi ali, a China, o Japão, né, esse era o meu destino, né? Começa e termina em Istambul. É muito importante, para mim, esse circuito, a ideia da viagem como circuito. A viagem como circuito, pense num circuito de Fórmula 1, né? É a viagem que começa e termina no mesmo ponto e evita, sempre que possível, passar 2 vezes pelo mesmo caminho. Não é diferente de dar uma volta no quarteirão, não é? Você vai à padaria, vai na volta, vou pela outra rua para fazer um caminho diferente. Você completa um circuito. Eu fiz isso nessa viagem e já fiz isso em várias viagens minhas. Isso é importante para mim, de alguma forma. A viagem em circuito. Então, ela começa e termina em Istambul, no caso, de uma escala gigantesca, né, planetária, assim. Mas esses aspectos simbólicos são importantes para mim. A ideia de, por exemplo, a viagem em circuito é a viagem cujo destino é o ponto de partida. Então, não há a ideia de chegar em lugar nenhum. Você está sempre... A viagem, ela é feita no presente, ela existe enquanto tempo real, ela não tem um destino. Quando ela vai se fazendo por etapas, por a todo momento, né? Então não há não é exatamente um ponto de chegada, uma ideia de ida e volta. Não há ideia de ida e volta. A viagem é uma permanente ida, né? Então eu gosto da ideia do circuito. Esses trechos em verde eu fiz por avião e esses aqui em marrom fiz por terra. Vamos às fotos. Veja, como eu disse, começa e termina em Istambul. Não é? Istambul é importante também simbolicamente, porque Istambul além de ser a cidade mais distante, aqui chegou o Le Corbusier, né, como se fosse assim o suprassumo do exotismo, né? Para mim foi o ponto de partida, né? Istambul não é, essa cidade que se situa na fronteira da Europa com a Ásia, né? A viagem era a Ásia, então havia um rito de passagem simbolizado por Istambul. A cidade... Esse, por acaso, é justamente o Bósforo, né? O estreito que divide a Europa da Ásia, Istambul, pousada nas 2 margens, né? Eu vou mostrar a vocês tanto as fotos que eu fiz, digamos assim, do projeto em si, que são essa, né, que são fotos trabalhadas, assim, com a câmera, daqui a pouco eu falo dessa coisa mais técnica, mas vou mostrar também o diário de viagem, não vou esconder nada, né? Aqui, coisa de iPhone, de celular e tal, né? Para vocês meio que viajarem comigo. Essa é Bangkok, não é? Que foi ali, depois de Istambul. Uma cidade que a rigor não tem 10 milhões de habitantes. Eu forcei um pouco os critérios para incluir cidades que eu gostava, assim, que eu queria ou estava, sem excluir nenhuma. Bangkok é uma delas, que não tem ainda 10 milhões, mas tem todo esse perfil de grande metrópole, né? Shoppings, lugares genéricos, né? Eu me interessava, como projeto, eu me interessava mais que isso do que pelos locais, assim, os lugares assim icônicos, né, das cidades, né? Estava buscando sempre lugares assim intermediários, né? Bangkok é a única dessas onde eu já vi. E veja, isso que me interessava mais, né? Esses lugares assim, sempre com arquitetura em segundo plano, né? Outro aspecto importante da viagem é que, veja, uma viagem que eu fiz realmente, como o Guilherme disse, por conta própria. Eu achei que eu precisava ir, busquei parcerias e tal, mas eu também não queria deixar de fazer e tal. Consegui reunir ali condições para fazer de forma, verdade, um pouco precária, assim, mas eu consegui realizar, né? Quem me ajudou um pouco foi a Folha de São Paulo.
me ajudou bastante, na verdade, porque eu, antes de ir, foi o único veículo que acreditou no projeto e fiz um acordo com eles publicaram uma foto por cada cidade. Isso foi muito legal pela parceria, pelo compromisso de mandar uma foto, de ter um leitor na cabeça, né? De me sentir também tão só, porque a viagem foi muito solitária, né? Então, a Folha publicou essa série, vem publicando até agora. Espero que publique até o final. É uma pena, hoje em dia, muita gente viu essas fotos, mas pouca gente viu ela impressa no jornal, porque isso é uma página inteira, virada, sim, era muito bonito, né? O jornal impresso, como vocês sabem, parece que está acabando, né? Então, também, o trabalho acabou... Ele fala, na Folha, né, fala um pouco sobre isso, sobre a fotografia impressa, né? Então, foi bonito ter essas grandes fotos e tal, foi bem legal. E ajudou também, claro, para que o projeto se realizasse, né? Depois de Bangkok, eu fui a Jakarta, que é a capital da Indonésia, né? A Indonésia é esse lugar que, enfim, quem tem a oportunidade de ir, vai a qualquer lugar, menos a Jakarta, né? Que é uma cidade grande, problemática, poluída, ruidosa, com todos os problemas parecidos com São Paulo. E é um pouco essa coisa que a fotografia me coloca, né? A fotografia me levou a Jakarta, que é a capital da Indonésia, que, por sua vez, é o maior país muçulmano do mundo, em termos de população, né? Então, conheci, por exemplo, já a Mesquita Nacional, uma coisa, né, que é uma coisa extraordinária que tem ali, um projeto modernista dos anos 70, inserido ali na ideia de uma arquitetura nacional, ligada à independência da Indonésia. É a coisa mais extraordinária que eu vi em termos de arquitetura, é a Mesquita Nacional. Enfim, esses aspectos da cidade, assim, né? Essas esquinas anônimas, tudo isso é feito com muita qualidade técnica, né? Eu uso uma câmera especial. Não é bonito Jakarta, mas é bem legal, bem interessante. Esse primeiro... Jakarta foi o único lugar onde eu contratei alguém realmente para me ajudar a me levar nos lugares, que a gente chama de fixer, são os guias locais, assim. Eu fiz a viagem, infelizmente, não fiz com as condições ideais, assim, que eu gostaria, como um fotógrafo da National Geographic, tivesse, né, um motorista esperando. Eu fui muito, assim, na raça mesmo, com uma experiência de mochileiro que eu tenho, desde adolescente, eu viajei muito, sempre que eu pude, como mochileiro, viajei sozinho. Então, essa viagem também, assim, mais pessoal do que exatamente documental, assim, sobre as grandes cidades do mundo. Eu não seria capaz de fazer esse registro documental, né? Ela é um registro um pouco da minha experiência pessoal que eu pude ver, né? E isso, quer dizer, não basta ir a Jakarta, que é um lugar que ninguém vai, você vai aí a um subúrbio, né, onde realmente ninguém vai, assim. Eu gosto essa sensação de descoberta, né? Jakarta. Olha, já usavam máscara, tá vendo? Lá na Ásia, eles estão mais precavidos que a gente, né? Sempre estiveram. Esse sou eu, mostro como uma curiosidade para vocês verem a câmera que eu usava, né? É um médio formato digital, mas tem esses movimentos de controle de perspectiva, que não é da tradição de fotografia de arquitetura, né? Então, é bastante trabalhoso também, mas a brincadeira é um pouco essa, né? Já que você vai até lá, né, que a foto seja de qualidade, né? Ao final, eu sempre mostro aqui a foto escolhida pela Folha, né? Tinha um pequeno textinho meu que eu escrevi aqui embaixo, de minha autoria, um gráficozinho e tal. Foi bem legal. Manila.
capital das Filipinas, igualmente um lugar que eu talvez jamais fosse, né? Manila, eu olho para Manila e me lembro das cidades do México, assim, parece uma cidade latino-americana deslocada para a Ásia. Essas primeiras cidades foram muito interessantes, porque Bangkok é uma cidade de maioria budista, Jakarta de maioria muçulmana, e Manila, uma cidade de maioria católica, né? Cristão católico, né? É uma cidade problemática. De todas as cidades, era a única que eu realmente me pergunto muito isso, preocupação, né, perigo, né, roubo, assalto. Manila é o único lugar que você tem que ficar mais esperto, uma cidade que tem um certo nível de ciência, né? Então, sem falar lá do clima hoje político, né, um regime autoritário ali, pesado, né, do Rogério Duterte. Isso é um subúrbio lá de Manila. No entanto, eu preciso dizer que em nenhuma cidade da Ásia, nem mesmo em Manila, em nenhum lugar eu passo tanto aperto quanto em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Cidade do México. É uma triste realidade essa. Veja, essa é uma foto do projeto, né? Enfim, com aquilo que eu imagino, sempre do nível do chão, a relação humana, né? Assim, busca uma certa empatia com o lugar, uma inserção nele, né? Isso não, isso é um detalhe, raramente eu faço essas fotos de cima no projeto. É bagunçado Manila, mas é legal. E isso também, muitas vezes eu pegava esses hubs de transporte, assim, no mapa mesmo, né, via o que seria aqui o Lago de Pinheiros, o Lago 13, e eu ia para esses lugares, assim, grandes hubs dos modais, né, onde se encontram, né? A foto que a Folha publicou. Depois de Manila, eu fui ao Japão, nunca tinha ido ao Japão. No Japão são duas cidades, Tóquio e Osaka. Tóquio, a maior cidade do mundo, segundo esse critério, 32 milhões de habitantes. Dizem que vai ser ultrapassada em breve por Kinshasa. O grande tema hoje do mundo urbano, dos urbanistas, são as cidades africanas. Essas estão crescendo como... Já foi, né? As cidades da Índia, as cidades da China, agora é a vez das cidades africanas. Já se fala em cidades de 60 milhões de habitantes, como Lagos e Kinshasa, que estão no projeto. Quero ir. Mas essa é Tóquio. Claro, eu evitava assim, esses lugares muito conhecidos, mas não evitava muito também, né? Você passa ali na frente, vai deixar de fazer uma foto ali de um lugar legal. Então, sim, claro, fiz também, não é? Claro, aqui no contexto da FAO, né? Eu, como estudante de arquitetura, claro, fui buscar também arquitetura mesmo, né? Fazer uma pesquisa, conhecer esses prédios icônicos e tal. Tenho isso permeia a viagem, embora não faça parte do projeto, mas eu fui ver a Torre Nakagin, é isso mesmo, né, Guilherme? O grande ícone da arquitetura metabolista do Japão. Com essas, é o famoso edifício cápsula, né? Está em decadência hoje, ele está... Porque é curioso, esse edifício, ele é experimental, mas ele envelheceu meio mal, está em conservação, mas ele fica em Ginza, que é um bairro muito rico, né? Então, tem gente que quer usar ali o terreno para erguer provavelmente algum shopping, mas patrimônio da arquitetura, por outro lado. É bem legal. Nesse tour arquitetônico, eu tive também visitando ali coisas do Sanaa. Não sei se esse é do Sanaa ou é só do Nishizawa.
enfim, isso é um subúrbio de Tóquio. Mas veja, muitas vezes eu queria visitar essa casa. Isso servia de pretexto para me deslocar pela cidade, e acontecia muita coisa no caminho, porque isso fica num subúrbio, assim, então fiz fotos no caminho, na ida e na volta e tal, então às vezes servia como um pretexto para circular pela cidade, né? Coisas que eu queria ver também. Isso, por exemplo, acontece no caminho, né? Essa foi a foto que a Folha publicou. É difícil recusar uma foto dessa, né? Embora seja bastante conhecido esse lugar, né? Claro, tem cidades, em algumas cidades renderam fotos mais legais do que outras, né? Tem toda a dificuldade. Mas isso, por exemplo, me interessa mais, né? Eu acho que o trabalho ele vai ficar interessante na hora que realmente eu terminar e colocar essas cidades lado a lado. Não é Tóquio e o Cairo, o Rio de Janeiro com Moscou, não é? Quer dizer, o conjunto delas ainda vai. Eu confesso que eu não terminei de editar ainda. Eu tinha colocado para mim que eu ia editar de verdade quando terminasse. Agora já não sei mais. E, bom, mais um desvio ali da cidade, depois de ter passado por Bangkok, Manila, Jacarta, Tóquio, né? Chega uma hora que cansa também, excesso de informação. Nada melhor como um jardim zen budista, né? de Kyoto, para descomprimir um pouco, né? Como eu disse, tem um lado pessoal da viagem que contamina o trabalho profissional todo o tempo. Assim, eu permiti que isso acontecesse. Né? Então, até, né, como contraste essas grandes cidades, assim, tem hora que você, até para poder prosseguir na viagem, né, precisa de alguns respiros, assim, e tal. Então, isso foi muito bonito e tal. Foi, claro, uma coisa mais turística, assim, mas ajuda a olhar para as cidades em perspectiva. A Igreja da Luz, do Tadawando, que fica no subúrbio de Osaka. Osaka é uma das cidades do projeto. Tóquio e Osaka. Né? Essa é a foto de publicação da Folha. Osaka. Osaka também é a cidade onde eu não, talvez fosse, né? Se não fosse. De certa forma, ela preserva uma autenticidade, assim, uma cidade até mais japonesa do que Tóquio, né? Que tem mais contato com os estrangeiros. Assim. Chovia, né? Enfim, tem que lidar com essas coisas assim, que estavam acontecendo lá e saber que talvez eu nunca mais volte a um lugar desse. Né? Eu botei para mim e estou conseguindo cumprir ficar uma semana em cada cidade, pelo menos. Nunca menos do que uma semana inteira, que é sempre pouco, né? Sempre pouco. Você chega numa cidade, às vezes cansado, né? Quer dizer, o primeiro dia você mal faz um reconhecimento, o segundo também. Né? O terceiro dia você começa a fazer uma foto, começa a esquentar assim, a foto. No quarto, quinto dia, começa a ir para o subúrbio, né? Aí no sexto dia você faz uma foto legal, no sétimo também. Aí começa a ficar legal, bom, aí já tem outra cidade. Né? Então tem essa curva assim, que acontecia para mim, que dentro do intervalo de uma semana. Né? Então até chegar, né, veja, vou voltar aqui rapidinho, mas até você chegar num lugar desse, assim, demora, entende? Você nunca chega em Manila, no dia seguinte você está aqui, né? Você vai pesquisando, estudando e tal. Bom, depois do Japão, vem a China, né? Eu diria que a descoberta da China foi a grande lição dessa viagem. Foi o lugar onde eu mais
aprendi sobre, enfim, sobre o mundo que a gente está vivendo, né? Realmente a China foi muito impactante, assim. Para mim, foi a sensação de que realmente o século XXI começou para mim ali. Até então, eu ainda raciocinava, né? Comecei a fotografar nos anos 90 e tal. Foi muito impactante, de fato, assim, a descoberta das grandes cidades da China hoje, no século XXI. Né? Das 30 cidades do projeto, 6 são na China. Com mais Hong Kong, que eu forcei a barra para entrar, são 7. Então, de Osaka, eu fui para essa região, onde está Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou, que eu fotografei. Não é? No entanto, essa região é a região mais populosa do mundo hoje, com 60 milhões de habitantes. É quase uma... Está caminhando para ser a maior conurbação do mundo, né? O delta do rio Pérola. Né? Hong Kong, Macau e essas outras cidades. Então, passei bastante tempo nessa região. Esse é o delta do rio Pérola. E... Perdão, está um pouco errado aqui a ordem, essa foto é de Osaka ainda. Agora sim, Hong Kong. Hong Kong foi a primeira dessa cidade, que também não tem 10 milhões, mas é uma das cidades mais bonitas que eu já vi na vida. Enfim, se a gente reconsiderar os nossos conceitos de beleza, né? Para além da beleza tradicional, do belo e tal. Hong Kong é fascinante, uma cidade fascinante pela sua localização geográfica, que é muito bonita, a ilha, e o continente, e a Bahia, não é? E pela história mesmo, né? Recente, pela história dela, esse enclave hipercapitalista no meio da China, né? No meio não, mas ali na China, né? Tem essa atmosfera assim, para usar o clichê de sempre, a atmosfera Blade Runner, né? Isso é bem de Hong Kong. É muito bonita mesmo. E essa viagem de Hong Kong esses dias de Hong Kong, me fez entender muito melhor o que está acontecendo em Hong Kong agora, né? Você sabe que Hong Kong está, antes da pandemia, estava com protestos semanais ou quase diários contra, né, da população se colocando contra a interferência chinesa. E esse é um problema crucial hoje no mundo hoje, a questão de Hong Kong, me parece, porque, não sei se vocês sabem, Hong Kong era essa colônia britânica que permaneceu justamente como colônia até o final dos anos 90 e foi devolvida à China. Isso fazia parte do acordo colonial entre os ingleses e os chineses, né? Era uma espécie de concessão, né? Então isso foi devolvido à China. Hoje Hong Kong é parte da China, mas foi estabelecido um período de transição de 50 anos, que vai até 2046. Por sinal, o nome de um filme do Wong Kar-wai, não à toa. Então, Hong Kong hoje vive esse período de transição, em que a cidade ainda pode preservar a moeda, os costumes, o sistema capitalista, digamos assim, mas isso vai acabar. Em 2046, a China realmente vai tomar Hong Kong completamente para si. Então, a população mais jovem, por exemplo, está protestando contra isso, porque eles não querem, né? Mas é algo realmente inevitável de acontecer diante do tamanho da China. Então, Hong Kong vive, o que eu achei muito bonito, uma espécie de melancolia do capitalismo. É um capitalismo decadente, assim, que tem hora para acabar. Essa melancolia se reflete muito nesses luminosos de neon, assim, que ela tem esse aspecto cinematográfico muito bem explorado nos filmes do Wong Kar-wai. Um hedonismo de final do capitalismo, é interessantíssimo como
como contexto, assim. Esses luminosos que também estão acabando, era uma marca registrada de Hong Kong, eram mestres, né, na elaboração dos tubos de neon, desenhando caracteres chineses, isso está acabando, sendo substituído por LED e tal. Então, a China vai chegando aos poucos na própria cultura da cidade. Essa é uma foto muito inspirada no trabalho do fotógrafo Michael Wolff, meu amigo, que morreu esse ano, recentemente, o ano passado, um fotógrafo alemão que morava lá em Hong Kong, que, na minha opinião, tem, talvez, o mais interessante trabalho sobre cidades no século XXI. E ele morava em Hong Kong. Fotografou muito esses prédios de altíssima densidade, que é uma característica lá da Hong Kong. Fui a Macau também, né? Fui lá, enfim, em busca de algum tipo de identidade, né? Depois de já algumas semanas viajando, consegui comer uma feijoada e tal, falar um pouquinho de português, foi ótimo, foi bem legal. Macau também é uma cidade grande, chinesa, com um centrinho ali colonial, mas cidade dos cassinos, para onde vão os chineses jogar e tal. A economia da cidade gira muito em torno dos cassinos, é impressionante um pouco. Bem legal, Macau, muito interessante. Essa foto mais ainda inspirada no Michael Wolff. Recomendo que vocês conheçam o trabalho dele. Bom, Shenzhen, né? Depois de Hong Kong, Shenzhen. Aí realmente a China. E a China nova. Shenzhen é uma cidade que foi construída praticamente a partir do nada, em 20, 30 anos. O governo da China incentivou muito ali, através de renúncias fiscais, a ocupação desse território, do delta do Rio Pérola, né, por questões estratégicas. Né. Uma cidade que nos anos 70 era uma vila de pescadores. Aqui nessa foto você já tem duas cidades. A cidade dos anos 80 já é velha, né? Isso é a velocidade da China, realmente muito impactante, assim. A cidade velha sendo substituída por esses grandes prédios, assim, que são construídos, parece um Ctrl-C, Ctrl-V de prédios, né? Que eles vão construindo, assim, numa escala gigantesca. Algo próximo do sublime arquitetônico. Isso, por exemplo, essa foto é lá dentro dessas ruelas aqui, né? É uma cidade que eles estão escondendo, assim, não querem mostrar, porque é muito insalubre. Shenzhen, muito... Eu fui da cidade mais nova para a mais velha, a última delas é Pequim. Isso é Shenzhen mesmo, realmente uma imagem que parece saída de um render, né, desses, tal qual, né. Do lado de Shenzhen tem Guangzhou, conhecida até ontem como Cantão. Né? Toda essa região é o Cantão da China, esse porto importante, né, que tinha comunicação com o resto do mundo. Uma outra distinção dessa região é a língua, o cantonês. Né? Então, por exemplo, Hong Kong, por exemplo, dos protestos é exatamente esse, porque a China de Pequim quer impor o mandarim como língua oficial, não é? E Hong Kong, uma característica cultural é que eles falam cantonês. Mas em Shenzhen e tal, já o mandarim já começa a tomar conta. Né? O cantonês já é um pouco mais marginal. Então, esse é o Cantão. Isso é uma imagem típica da China, né? Os bairros colocados abaixo e de forma muito rápida. Né? Uma das lições que eu aprendi ali na China o regime autoritário, de certa forma, está muito mais preparado para a velocidade do mundo hoje. Porque eles tomam uma decisão, e essa decisão não depende da aprovação pelo parlamento, pelo Congresso, da oposição, opinião da imprensa, nada disso existe. Eles decidem, põe esse bairro abaixo, dali um ano aquele bairro não estará mais ali. Então, por isso,
essa crise que a gente vive da democracia, eu aprendi muito sobre isso na China, né? Porque as democracias ocidentais são muito lentas, né? Na transformação, digamos assim, para o bem e para o mal, né? Mas na China não. A coisa é de cima para baixo, então permite essas mudanças. Canton é uma cidade mais antiga, assim, muito antiga, mas tem um centro histórico interessante. Assim. Come-se muito bem também. Essa é Guangzhou, né? Ctrl+C, Ctrl+V, é impressionante, né? Fico imaginando o papel do arquiteto, como funciona um escritório de arquitetura, né, que desenha isso. Essa é uma China que a China quer esconder hoje, né, a todo custo. Guangzhou. Muita gente mesmo. Essa é Xangai. Xangai é o cartão postal dessa nova China, né? Tudo aquilo que eles querem esconder em Xangai, eles querem mostrar, sobretudo essa imagem. Isso é um cartão postal mesmo da China, nova imagem construída, uma imagem realmente construída para ser fotografada à exaustão, né? Muito conscientes da própria imagem. É o Pudong, é um bairro também que isso aí, nada disso existia, talvez desde os anos 90, né? A cidade que mais se identifica com essa nova China, né? Porque também tem um passado capitalista dos anos 20, interessante Xangai. Claro, subia nos prédios. Mas se eu subir para fazer esta foto. E alguns lugares, claro, tem como é que eu chego num lugar desse, né? Alguns lugares eu fiz uma pesquisa anterior, eu marcava lugares que eu queria conhecer, outros apareciam no meio do caminho, né? Isso é um lugar que eu conhecia a existência dessa ponte, eu queria fotografar, já tinha visto fotos. É a ponte Nampu. Essa é Chongqing, é a única das cidades da China, mais para dentro, enquanto as outras estão todas na costa, né? É uma cidade muito próxima a Wuhan, o epicentro da pandemia. Aliás, Chongqing também sofreu muitíssimo, né, com isso tudo. É gigantesco também, é uma loucura essa cidade, que é a mais... que tem menos contato com o mundo exterior, assim, então é uma cidade chinesa mesmo, assim, mais tradicional, pelo menos culturalmente. Fica na confluência do Yangtze com o Yanlu, um outro rio importante que tem ali, mas o Yangtze. E foi a cidade que mais cresceu na China, que, por sua vez, é o país que mais cresceu no mundo, pelo menos dos grandes, né? Para vocês terem ideia do impacto que foi o crescimento de Chongqing. Próximo à represa das Três Gargantas. Enfim, essa é a paisagem desses lugares, né? Muito, muito, muito chocante, assim, né? Esses senhores estavam tomando banho no rio, tá vendo? Imaginando que na infância dele nada disso existia. Chongqing parece mesmo, assim, visualmente, a ideia de um futuro distópico, assim. Onde também se come muito bem. E as cidades funcionam, viu? Não há nada de caótico, ou de confuso, ou de esses problemas urbanos, assim, nada, não, as coisas funcionam, tem transporte, tem infraestrutura, tem trabalho, é impressionante mesmo. Tem 2, 3 estações de trem, 2, 3 aeroportos, conexão com o mundo em todos os lugares, assim. A coisa mais comum que eu via na China era, diante de uma imagem dessa, se tivesse alguém no meu lado, dizer, olha, nada disso existia há 5 anos atrás.
há 10 anos atrás. Então, mesmo que conheceu a China de 10 anos, se for hoje, vai encontrar outro lugar. Constroem, tem transporte onde for preciso. Essa é justamente a forquilha dos dois rios, né? À minha esquerda, o Yangtze, e à direita, o Yanlu. Acho que chama Yanlu. As pontes conectando, tá vendo? Realmente, infraestrutura total. Eu vou passar alguma coisa assim redundante, eu passo um pouco mais rápido, para a gente também já vislumbrar o final aqui. Foto que a Folha publicou. E Pequim. Então, eu fui da cidade mais nova para a mais antiga, mais tradicional, que é a capital da China mesmo. Essa é a estação de trem, de onde você toma o trem, que, se quiser, vai até Moscou. Já fazia frio, vai mudando um pouco o tempo, assim, interessante. Pequim me chama muito a atenção o desenho da cidade, com a cidade proibida no centro, e esses raios assim, intermináveis, assim, que vão crescendo, 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 né? É uma espécie a própria cidade proibida é uma espécie de centro cósmico do mundo. Tem são tantas as camadas, né? E no centro parece que estava, né, o imperador, assim, a cidade toda é construída em volta da cidade proibida, que por sua vez está em volta da figura do imperador. Então, uma cidade que tem uma dimensão. Eu fiz essa leitura da cidade, que ela tem uma dimensão quase que cósmica mesmo, assim, do plano, né? Aquela é a cidade proibida, de fato. Esses são os utongs, que é o que resta de arquitetura tradicional, são esses labirintos que ainda existem em Pequim, que são muito legais, mas a cidade muda de escala muito, muito facilmente. Você sai de um beco desses, que remete a uma Idade Média da China, e imediatamente para uma avenida como essa, assim, sem nuances, né? É isso, né? O shopping com a propaganda do Partido Comunista, né? Que está em toda parte. Esse acordo que eles fizeram, né? Conciliação do comunismo com o capitalismo, o mundo inteiro está tentando entender até hoje, né? Como isso foi possível. Pequim, Ctrl+C, Ctrl+V. E olha, eu novamente, com a minha câmera, é um Frankenstein ali que eu montei, meio antiquado, dá um trabalho desgraçado. Às vezes tem hora que dá vontade de jogar ela pela janela e fotografar com o celular, mas enfim. Agora vai, até o final. Câmera que, por sua vez, pertence ao Nelson Con, que é meu amigo e, enfim, é um grande colaborador desse projeto, Nelson Con, grande fotógrafo de arquitetura. Tá legal, pessoal. Bom, não falta muito, não. Essa é a foto de Pequim, essa é Tianjin, que é uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas fica próximo a Pequim, que tem 10, 12 milhões de habitantes também. Impressionante mesmo. Tianjin. Está lá na lista da ONU, eu fui. Foi a única que eu não fiquei uma semana, mas queria registrar também. É a cidade portuária de Pequim. Tianjin. Bom, olha, a rigor, aqui em Tianjin, eu terminaria o meu plano inicial da viagem. Dali eu ia voltar para casa já, tinha passagem comprada e tal. E só que eu desisti. Era conseguir ali meu orçamento
dava certo, era Natal, não estava acontecendo nada, então eu fui esticando a viagem, vocês vão ver o que acontece. Bom, primeiro fui visitar ali uma cidade pequena, para poder conhecer a muralha da China, que eu mostro apenas rapidamente, porque estamos no contexto aqui da Faculdade de Arquitetura, e eu preciso dizer que eu acho que é a obra arquitetônica mais extraordinária que eu já vi na vida, por várias razões, sem querer entrar profundamente no assunto, mas é um pouco um símbolo assim, daquilo que a arquitetura é capaz de fazer. Assim, né? 6.000 quilômetros, muralha. Mas não vamos entrar nesse assunto aqui agora. Bom, esse é o Mao Tse Tung, na estação de Dandong. Eu vou fazer aqui um desvio da viagem, porque o desvio mais importante que eu fiz foi a Coreia do Norte. Eu fui a Pyongyang, capital da Coreia do Norte, justamente passar o Natal. Aliás, eu peguei um tour que se chamava Christmas in Pyongyang. Porque eu estava ali em Pequim, decidi voltar, e também era uma oportunidade de escrever alguma coisa, vender alguma reportagem e tal, trabalhar um pouco de fato, assim, podendo vender uma matéria e tal, que ajudaria, de fato isso aconteceu, a Folha publicou. Então fui a Pyongyang, que me interessava como cidade também. Pyongyang, capital da Coreia do Norte, essa ditadura comunista, o país mais fechado do mundo, pelo menos sob esse aspecto político, né? No entanto, é possível ir, não é tão complicado ir, não é tão difícil. Difícil é entender. Pyongyang é isso, é uma cidade moderna, porque totalmente reconstruída, depois ela foi destruída na Guerra da Coreia, não é, pelos bombardeios norte-americanos, e reconstruída a partir da tábula rasa mesmo, deixada, e reconstruída no modelo já de cidade ideal comunista, com influência soviética, né, de Moscou, né, um experimento urbano único. Né. Então me interessava ver, é possível estabelecer paralelos com Brasília, inclusive, superquadras. Então, uma cidade moderna. E claramente um discurso ideológico em forma de porque o desenho, os monumentos, tudo ali são razões de ser, né? Enfim, para falar mais de Pyongyang, quem tiver interesse, eu escrevi um texto, saiu no Mais da Folha. Fiquei, claro, 3, 4 dias lá. Dificuldade de circulação, totalmente controlado, né? E vendo, claro, apenas aquilo que eles me permitiam ver, né? Então, é difícil. Coisa sabe se é real ou não é. Se aquilo é feito só para mim, né? Então, como eu fui de trem, pude ver um pouquinho do interior da Coreia do Norte, né? Uma imagem dessas que realmente isso eu nunca tinha visto. Mas me deixava muito curioso, assim, esses lugares onde você não pode ir, você nunca diga isso para um fotógrafo, você olha, não vai lá e tal. É justamente onde eu quero ir, né? Enfim, tentava ali, tentou fazer algumas fotos. Jong-il, e avô do Kim Jong-un, que é a dinastia que governa a Coreia do Norte desde da fundação, da refundação do país, da divisão e tal, da guerra. Eles estão ali, os retratos em toda parte, vocês já devem ter visto isso, né? É um lugar estranho, assim, é um lugar que dá vontade de... Você fica com vontade de ir embora, assim, tipo, você não... É tenso. Enquanto você está lá dentro, é tenso. Assim, parece que está fazendo alguma coisa errada o tempo inteiro. Assim. Então, enfim, esses eixos monumentais,
atiçou assim, o meu lado jornalista de novo, né? Tentar contar uma história, chegar mais próximo do que eu podia, né? E vou correr aqui um pouquinho. Esse é o texto que a Folha publicou. E, bom, de fato, eu fui de trem até Moscou. Estava em Pequim. Esse era o motivo da minha inscrição. Falei, Moscou é uma das cidades do projeto, e então eu resolvi percorrer a ferrovia transiberiana, atravessando a Mongólia e a Rússia, né, até Moscou. Então, isso já não tem nada a ver com o projeto, mas tem a ver com a viagem, né? Então, atravessei a Mongólia. Foi muito, assim, foi um contraste muito grande em relação às grandes cidades, né? Realmente, já não aguentava mais também, né? Milhões e milhões de pessoas, e nada melhor com uma estepe da Mongólia, assim, que você passa quilômetros sem ver absolutamente nada, nada, nada. Então, eu precisava um pouco disso também. O detalhe é que chega a graus abaixo de 33 graus de zero. Então, a Sibéria, a fama que tem. Essa é a capital da Mongólia, Ulaanbaatar, onde eu passei o glorioso Réveillon. Uma cidade muito interessante também, enfim, tem vários aspectos interessantes, porque tem uma presença russa, não é? Já é um meio do caminho ali entre a China e a Rússia. Você vai indo, voltou assim, de forma gradual, né? Então foi bonita essa volta. Aos poucos as coisas vão acontecendo. O Ulaanbaatar é uma cidade muito poluída, inclusive, famosa pela poluição por causa do frio, um frio brutal, muito frio, é impressionante. Então, enfim, fiz a trem com algumas paradas. Uma delas é Irkutsk, que é a primeira, não, perdão, essa é Ulan-Ude, que na minha opinião é o elo perdido, assim, entre o Ocidente e o Oriente mesmo. Uma cidade russa, porém budista, de maioria budista, embora essa igreja ortodoxa. Então, tem uma série de aspectos assim, orientais, né, como já a presença ali de Moscou e tal. Tem um capítulo importante da arquitetura construtivista. Essa arquitetura do primeiro comunismo, né, dos anos 20, dos anos 10 e anos 20, antes da chegada do Stalin. Portanto, uma arquitetura ainda utópica, assim, comunista no sentido das comunidades mesmo, vida pública, enfim, são manifestos, são como se fosse um manifesto ideológico comunista em forma de arquitetura, né? Então, Ekaterimburgo, eu também descobri isso lá, é uma cidade muito importante para o construtivismo russo, e realmente são pérolas esses prédios, assim, são muito bonitos. Lá tem um museu, eu fiz um tour com os arquitetos, o pessoal da faculdade lá me levou para conhecer essa arquitetura construtivista. E, bom, vou terminar aqui com Moscou. Né? Claro, bom, aí depois de 8 mil quilômetros, você chega... Então, quando você chega em Moscou pela Transiberiana, é isso que você vai ver. E é muito impactante, né? Nós temos aqui inscrições, o Agnaldo Farias e depois o Hugo Segal para fazer perguntas. Eu vou controlando a ordem de perguntas aqui pelo chat. Por enquanto, essa é a sequência que nós temos. Eu peço, então, ao Agnaldo primeiro para colocar a questão. Bom, parabéns. Que legal. Absolutamente extraordinário. Adorei, fiquei muito impressionado. Já sabia dessa história, mas outra coisa é o seu relato e as imagens. A pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: há, porventura, um segundo projeto? Porque uma coisa são as cidades, outra coisa o deslocamento até elas.
Você fala, por exemplo, da ida até Moscou, Transiberiana, 8 dias. E o que isso rendeu? Quer dizer, eu estou meio na trilha, que eu já devo ter comentado com você, do Chatwin, do Paul Theroux, da preocupação deles em relatarem o deslocamento, e não tanto o lugar. E aí eu suponho que você, bom, conhecendo as suas cartas, quer dizer, conhecendo e sabedor de como você tem cartas na manga, se por acaso tem aí um segundo projeto sendo gestado do deslocamento propriamente e relativo a esta experiência. Né? Por acaso tem um outro produto aí, um outro. Compreendeu? Sim, não, perfeitamente. Isso é a preocupação quase central desse projeto, na verdade, porque para mim, na minha cabeça, ainda é conflituosa essa relação. De um lado, o projeto das cidades, que eu fui me colocar como fotógrafo, documentarista, jornalista, não é? E que eu tenho que confessar que, de certa forma, eu não estou muito contente. Uma coisa que a gente aprende como fotógrafo é a seguinte, que o mundo é muito mais interessante que as fotografias que a gente vê. Então, eu tive uma experiência dessas cidades que eu não consegui fotografar a altura da minha experiência. Não só porque é quase que impossível o tema, e por causa das minhas condições. Então, o projeto Hipercidades das grandes cidades, eu confesso que eu tenho uma certa frustração assim, com ele. Agora, a experiência pessoal da viagem, do percurso, de ter feito isso tudo, da experiência de vida minha, é uma das coisas mais incríveis na vida. Então, eu acho que eu preciso resolver essa questão que você me coloca de alguma forma. Eu não sei ainda como resolver. Eu estou preocupado em terminar o projeto, na verdade, porque ele ainda tem outras etapas. Quando eu chegar ao final, aí sim eu quero olhar para trás e ver o que aconteceu. Agora, digo desde já que é impossível deixar de fora essas experiências pessoais, né? O percurso, o trajeto. Isso se tornou, na verdade, mais interessante do que uma documentação sobre a cidade. As cidades são todas no Google. Entende? Eu não teria capacidade de fazer uma descrição delas, fotográfica, né? Então eu preciso fazer isso. Conto com a sua ajuda, Aguinaldo. Ô, Tuca, temos 5 pessoas inscritas. Legal. Então vamos lá. Agora o Hugo Segawa, por favor. Olá, Tuca. Parabéns. Gostei muito da sua apresentação. Eu já conheci a sua série publicada na Folha e também já vi suas exposições também. Vou procurar ser o mais breve possível. Na sua experiência, nessa experiência de conhecer cidades com tantos contrastes, eu acho que você visitou cidades quase que do século XIX, digo, não cronologicamente, mas, por exemplo, Jacarta ou Manilha, tem características. Se você olha uma foto, as que você mostrou, por exemplo, e eu olhasse uma foto da cidade do México, Caracas, elas você poderia confundir, não fosse o letreiro. Então, em que sentido você percebe ou não percebe, assim, no seu olhar observador dessas cidades, uma cidade genérica? Isto é, todas elas têm características muito próprias. Por outro lado, as imagens, quando são vistas, ou conforme a sua tomada, elas acabam se tornando, aspas, parecido. E nessa sua tomada de paisagem urbana, aí uma dúvida técnica, uma pergunta técnica. Você usa uma lente equivalente ao que seria uma lente normal ou chega a usar uma grande angular? É isso. Obrigado. Claro, ótimo, Hugo, que legal que você está aí. Obrigado. Que bom que você assistiu. Eu quando parti na viagem, assim, eu tinha suspeitas de como seriam essas cidades, né? Uma dessas suspeitas era a cidade genérica, né? A ideia de que eu vou encontrar cidades muito parecidas entre si, não é? Agora, eu fiquei com medo, com receio o tempo todo de digamos assim, aplicar essas cidades uma tese já pré-estabelecida. Eu poderia ir para essas cidades buscando a cidade genérica, né? Eu evitei fazer isso, eu resolvi. Então, eu fico contente que essa conclusão chegue a partir das fotos, da forma que elas surgiram. Né? Dito isso,
de fato, é muito parecido. É muito parecido e... Porque se toda cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes, não toda, mas a grande maioria, você vai ver que 80% dessa cidade foi construída nos últimos 30 anos. Tanto Jacarta, quanto Manila, quanto São Paulo. 80% da cidade foi construída simultaneamente. Então, elas vão apresentar semelhanças, de certa forma, até uma agonia você dar a volta para o mundo, né, e encontrar essa mesma cidade, né? Parece que você não saiu do lugar. Então, eu acho que é um dos temas desse projeto, né? A cidade genérica, enfim, tudo como um grande shopping, né? Agora, no equipamento, Hugo, eu uso como eu disse, é uma câmera do Nelson Con, que ele não estava usando, e ele me emprestou. Então, é uma câmera de arquitetura, um médio formato digital, com uma lente equivalente à normal. Isso era importante para mim, essa coisa do nível da rua, não é? A altura do ser humano médio, como eu. Portanto, é aquilo que você experimenta, não é? Eu estou muito encanado, assim, ultimamente, com o excesso de imagens de drone, por exemplo, não é? A pandemia agora, por exemplo, uma invasão das imagens de drone na imprensa e tal. E eu começo a concluir que essa imagem, ela tem um certo perigo, com essa visão de cima, como se você fosse um pássaro, um deus, ela elimina a ideia de empatia, digamos, assim, uma palavra que está na moda, mas é sobre isso mesmo, né? Então, a minha fotografia nesse trabalho e no trabalho anterior do Atlas Fotográfico é um pouco contestar essa imagem, tanto do Google Earth, do Google Street View, que é realmente vertical, quanto o excesso de imagem de drone. Então, ir à rua novamente, botar o pé na rua, e não só isso, mas ir até esses lugares, que por sua vez, né, me deslocar até Jacarta e tal, tem a ver com o que eu tenho, um conceito que eu gosto muito, que é a valorização da própria experiência, né? Seriam o Luiz Felipe, Emanuele e o Luciano. Tá bom. Luiz Felipe pergunta assim: eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o seu processo de investigação dos subúrbios das cidades que você passou, como você se organizou, se você mirava alguma coisa específica. Então, essa pergunta é sobre o subúrbio, né? Emanuele pergunta: gostaria de saber como surgiu o interesse pelas questões acadêmicas entre viagem, arquitetura e fotografia. No início você chegou a comentar sobre uma bibliografia, tenho interesse. Talvez se você possa indicar, inclusive, o seu mestrado que está na banca de teses da USP, né? Uhum. E o Luciano da Costa, do IAL USP, pergunta: você pode comentar sobre a distância entre a fotografia e as suas impressões íntimas sobre as cidades, ou seja, sua experiência direta em campo? Então, a distância entre a fotografia e a experiência direta. Por exemplo, quando você menciona o impacto ao chegar da viagem pela Transiberiana, a sensação asfixiante na Coreia do Norte, e quanto o material apresentado corresponde a uma forma de abordagem da totalidade do material. São essas três perguntas que eu coloco juntas para você, tá, Tuca? Depois tem a Ana Ottoni, aí tem a Ana Carolina de Jesus e o Bruno. Eu acho que aí depois encerramos. Tá, eu vou ser breve aqui. A respeito dos subúrbios, o subúrbio, para mim, ele é a parte mais interessante dessas cidades todas, porque é justamente aquilo que é menos conhecido. E é a parte mais difícil de chegar, por diversas razões que todos conhecemos. Como eu disse, ela, para mim, em algum momento eu falei que eu chego numa cidade, e eu vou do centro para o subúrbio. Então, depois de 4 ou 5 dias é que eu começo a acessar o subúrbio, né? E é geralmente onde acontecem as fotos mais legais. Então, tem que ter uma disciplina para isso. Eu faço pesquisa antes das cidades e marco pontos que podem ser interessantes. Isso é uma parte do método. O outro está aberto a surpresas, realmente, assim, procurar pretextos para ir em lugares esquisitos e tal. Eu deveria ter feito, e que eu não pude fazer e tal, por falta de grana mesmo, foi contratar pessoas para me levar, né? Isso é muito legal. Uma pessoa local realmente vai te abrir portas, assim. Se eu fosse um fotógrafo realmente com vergonha na cara, teria feito isso, né? Mas não pude. Em relação à academia,
eu tento fazer um trabalho de mão dupla. Eu tento levar para a academia a experiência da rua. Quer dizer, eu não quero estar lá estudando, fazendo doutorado. Eu sei que eu jamais vou ser um pesquisador, não é? Como alguém que se dedica a vida inteira a isso, não é? Agora, eu acho que eu tenho alguma coisa que talvez os pesquisadores não tenham, que é essa experiência da rua, não é? Digamos, dos lugares de fato, do jornalismo. Né? Então, eu tento levar isso para dentro da academia, que é, digamos assim, a minha contribuição. Então, isso tem me deixado muito feliz, essa experiência. Tem sido a coisa mais legal que aconteceu nos últimos anos. E levar, claro, a experiência da academia, coisas para a rua. Não é? Então, fazer essa viagem era isso. Assim, não, eu fiquei fazendo mestrado, agora eu preciso voltar para a rua. Então, enquanto eu puder fazer esse trânsito, está sendo uma experiência muito, muito gratificante. Assim. Então, o meu mestrado foi publicado, mas espero que isso provavelmente vai virar livro em breve. Então, aguarda um pouquinho, então, daqui a pouco esse trabalho sai, né? É um trabalho de um fotógrafo, não há dúvida quanto a isso, o meu mestrado, né? Espero que vire livro. Qual que era a última pergunta? A fotografia versus a experiência direta? Não era algo nesse sentido, né? Veja, não existe fotografia sem experiência direta. Não deveria haver. Para mim, a única fotografia que interessa é a fotografia resultado de uma experiência direta. Infelizmente, não é isso que tem acontecido no mundo. Se há um tema hoje da fotografia contemporânea e tal, a maneira que as pessoas fotografam, os selfies, essa loucura que se faz, é porque as pessoas estão fotografando coisas que nunca experimentaram. A fotografia, na minha opinião, deveria vir depois da experiência, não é? No entanto, hoje acontece muito dela vir antes da experiência. Você fotografa e tem coisas que você não vê. Você vai ao museu e fotografa a obra lá, bacana, e não parou para olhar aquilo, né? Isso está na minha pesquisa de mestrado, né? Esse é um tema importante para mim. Então, ir até Jacarta, no subúrbio, num lugar que já foi fotografado pelo Google Earth, tem a ver com isso. Ver com os próprios olhos, né? Legal. Legal, Tuca. Agora eu passo para a Ana Ottoni fazer sua pergunta. Tuca, eu venho acompanhando seu trabalho basicamente pela Folha. Fiquei muito feliz de ver aqui o resto, quer dizer, a totalidade, né, a grande parte das imagens. Que legal. E eu queria dizer que eu fiquei especialmente, o trabalho é lindo, eu fiquei especialmente surpresa com uma coisa que você colocou de Hong Kong. Sim. Que é um pouco o inverso do que eu imaginava, o que você encontrou lá, e um pouco o inverso até de uma ideia meio genérica que a gente tem da melancolia associada, né, às cidades e aos países, a Cuba, a Havana. É uma inversão quase, né? O saudosismo de um comunismo que está acabando, que está desaparecendo. Capitalismo, que não... Hã? Oi? Mas o que eu queria te perguntar, na verdade, como é que faz para chegar em cidades de 10 milhões de habitantes e escolher o que fotografar? Você já falou um pouco disso, mas é pelo que elas têm em comum ou pelo que elas têm de diferente? É mais ou menos essa a pergunta que eu tenho. É claro, né? A gente fotógrafo, né, sabe que a gente tem algumas fotos que a gente fez na vida. Agora, quantas fotos a gente deixou de fazer, né? Muito mais, né? Para cada, sabe, tem imagens na minha cabeça que vão me seguir a vida inteira de fotos que eu não fiz. Eu acho que a gente tem que lidar com esse problema de que o mundo é muito interessante, as coisas são muito interessantes, mas na foto você tem que decidir em alguma hora. Eu confesso que é o seguinte, chega um momento da vida, assim, que um pouco essa questão, se a gente ficar procurando muito essa questão, a gente nunca vai achar uma resposta e meio que vai parar de fotografar. Então eu coloquei para mim mesmo, eu vou até Manila, vou pegar o metrô, vou até a última estação,
vou até um subúrbio de Manila e vou ver o que acontece lá. Era vou me colocar nessa situação, entende? Eu vou sair de casa, vou arrumar um problema para mim e torcer que as fotos sejam resultado dessa provocação, entende? Agora, nesse aspecto acontece de tudo, né? Há lugares que eu pesquisei e fotografei, há lugares que aconteceram e eu não pude recusar de fotografar, há uma série de fotos perdidas. Eu acho que esse é um pouco um problema sem solução, a não ser que a gente faça... Eu não quis fazer um trabalho absolutamente profissional, entende? De fazer pesquisa de locação, contratar um fixer, escolher os bairros mais vulneráveis, qualquer que seja. Seria um outro caminho, né? Eu escolhi botar o meu corpinho lá naquele lugar e ver o que acontece, sabe? Ó, só para terminar, eu vou contar uma anedota do Amos Oz, o escritor israelense. Perguntaram para ele como é que funciona o processo criativo dele. Ele falava assim, ele diz o seguinte, de tarde eu me dedico ao meu processo criativo. Aí perguntaram para ele, pô, mas você tem hora para ser artista, para vir as ideias e tal? Porque ele é muito metódico, assim, pô, toda tarde ele senta para... Ele diz o seguinte, que o trabalho dele como escritor é o mesmo de um mercador da cidade velha de Jerusalém. Diz assim, eu tenho que abrir a lojinha. Meu cliente ou não, aí outro problema. Mas, resumindo, deixar a lojinha aberta, entende? É um pouco o meu método de trabalho. Deriva faz um sentido. pouco, a gente podia falar. Um pouco isso. Ô, Tuca, últimas duas perguntas que estão aqui por escrito, eu vou ler para você. Da Ana Carolina de Jesus Coelho, ela pergunta, gostaria de saber como se deu a relação entre humano e paisagem. Nas diversas cidades que você fotografou, qual a reação das pessoas ao verem uma câmera enorme apontada para o lugar onde elas ocupam? Em algum momento o fator humano foi um impeditivo para você fotografar? Então essa é uma pergunta. E a Paola Ornaghi te pergunta, Tuca, tendo a fotografia urbana como ofício, você está encarando, vivendo o confinamento? Seu olhar e produção permanece para fora e para o futuro pós-Covid, ou ele se volta agora para a vida doméstica? São as duas perguntas para você. E aí, depois disso, a gente encerra. Tá bom. Bom, a relação das pessoas com a paisagem, olha, preciso dizer que uma das perguntas que eu mais ouço na vida de fotógrafo é por que não tem tanta gente nas suas fotografias, né? Veja, eu não sou um retratista, né? Eu acho que tem gente que faz isso muito melhor que eu. Gostaria de ser um bom retratista, mas tem gente que faz isso. Eu me propus realmente a fotografar a paisagem urbana, de alguma forma. Nesses países todos, cada país se comporta diferente também, né? A Rússia é bem diferente do Japão, né? Agora, em termos de interação humana, nada é igual ao Brasil, assim, as pessoas aqui sim e param, perguntam e querem saber, sem falar de questões mais delicadas, assim, né? Então, nesses países havia pouca interação no momento da fotografia. Eu procurei pessoas por outras razões, mas no momento da foto, há pouco, assim, em alguns lugares, realmente eles te ignoram também de um jeito total, o que eu gosto muito de ser, assim, esse fotógrafo invisível, né? Aqui me incomoda muito essa ideia de você abrir um tripé no meio da cidade e, de repente, virar o centro das atenções. Eu não gosto disso. Meu sonho era ser invisível. E lá nesses países eu conseguia isso, em vários momentos. Então, era condição para fazer o trabalho, eu tinha. Bom, a respeito do confinamento, vou usar a sua pergunta para falar, né, sobre isso que está acontecendo no mundo, né? Veja, eu fotografei a cidade, tenho fotografado a cidade agora, esses dias, e estou até, enfim, um pouco eu me senti assim, como fotógrafo de cidade, de fotógrafo urbano, e a cidade se apresentando de uma forma como que ela nunca se apresentou antes, eu me senti meio no dever, de ofício, de fotografar um pouco, né? Embora isso desobedeça as regras, né? As diretrizes de saúde e tal. Mas
vocês sabem que o jornalista, o fotógrafo, na Europa, por exemplo, é considerado trabalho essencial, inclusive, né? Então, eu me senti um pouco no dever de fazer. A cidade está de um jeito que eu nunca vi. É muito impressionante, assim, as cores, a luz e tal. Então, eu fiz uma pequena série e tal, espero que seja importante. Mas, fora isso, estou aqui em casa. Agora, o impacto disso no projeto é muito grande, né? Porque é um projeto que fala de viagem de avião, não é? Eu gostaria de ir aí no final desse ano e tal, dificilmente eu vou conseguir. Queria te agradecer muito, acho que, poxa, é um prazer para todo mundo aqui, né? Muitas perguntas, várias pessoas assistindo, algum problema técnico aqui de lentidão às vezes, mas acho que todo mundo fez a viagem com você, e foi vertiginoso esse percurso pelo Extremo Oriente, dando essa volta e ainda passando incrivelmente por Pyongyang e pela Transiberiana. Você sabe o quanto eu sonho em fazer essa viagem também. Então, eu não tinha visto ainda, eu tinha visto no jornal, tinha visto uma ou outra das fotos, mas também não tinha visto esse conjunto. Te agradeço muito. Em nome aqui da FAO, né, do FAO Encontros, a Ana Lana nos saudou aqui no início também, outros professores que estão aqui, vários, né, legal, pesquisadores, professores, estudantes em geral assistindo. Te agradeço muito, chegamos até quase o limite do horário. E legal. Coloca aí ao terminar, escreve no chat o nome do seu mestrado, por mais que você queira que as pessoas vejam agora o livro que vai sair, a dissertação está no foi banco. Atualizado, né? Mas a dissertação está no banco de tese da USP e merece consulta também, já, para quem quiser, acho que é um material importante, tá bom? Agora que eu vi que tinha uma pergunta ainda relacionando com o Atlas fotográfico, mas enfim, eu acho que já cumprimos o tempo regulamentar. Eu botei o meu e-mail aqui, pode escrever para mim, fazer perguntas e tal. Muito bem. Então, valeu. Muito obrigado a todos. Eu vou encerrar esse evento aqui, o FAO Encontros, e uma programação intensa de FAO Encontros. Fiquem atentos para os próximos, né? E, mais uma vez, Tuca, muito obrigado. Abraços.